curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. Quarta carta, por Frederic Bastiat. Senhor, você me faz 7 perguntas. Você esquece que estamos preocupados no momento apenas com uma. Juros sobre capital é legítimo? Esta pergunta está cheia de tempestades. Ela deve ser limpa delas. Ao aceitar a franca hospitalidade de suas colunas, eu não contemplei uma análise de todos os possíveis artifícios de crédito que o fértil gênio dos socialistas possa inventar. Pergunto-me se os juros, que são elemento no preço de todas as coisas, é extorsão, se, como consequência, o mundo está dividido em capitalistas roubando e trabalhadores roubados. Eu não penso assim, mas há outros que pensam. Decidir se eu tenho a verdade ou eles, é decidir se o futuro reservado para o nosso querido país é paz ou uma guerra sangrenta e inevitável. A pergunta, portanto, merece atenção séria. Concordemos com este ponto de partida. Nosso trabalho deve ser limitado à destruição dos erros fatais e dos perigosos preconceitos que agora preenchem as mentes das massas. Devemos exibir o capital para o povo, não como um parasita ganancioso, mas como um poder amigável e fértil. Devemos exibir isso a eles, e aqui quase reproduzo suas próprias palavras, acumulando-se por atividade, ordem, economia, previsão, divisão do trabalho, paz e segurança pública, distribuindo-se, em virtude da liberdade, entre todas as classes, colocando-se cada vez mais ao alcance de todos com a crescente moderação de sua reivindicação de recompensa, e, finalmente, aliviando a humanidade da carga de fadiga e da tirania da fome. Mas como poderemos chegar a outras visões do problema social quando a primeira pergunta, juros sobre capital, é legítimo? Você responde, sim e não. Sim, porque é muito verdade que um empréstimo é um serviço, e como todo serviço tem um valor, e, como consequência, tem direito, por sua natureza, a uma recompensa. Segue-se que um empréstimo deve ter seu preço, deve pagar juros. Não, porque um empréstimo, pelos juros que resultam dele, dá um lucro que permite ao capitalista viver sem trabalhar. Agora, viver sem trabalhar, é, na economia política e moral, uma proposição contraditória, uma coisa impossível. Sim, porque a negação fundamental dos juros não destrói, em nosso entendimento, o princípio, o direito que dá origem aos juros. O verdadeiro problema a ser resolvido não é saber se a usura tem uma desculpa para sua existência. Nesse ponto concordamos com os economistas. Não, porque nós negamos, com o cristianismo e a Bíblia, a legitimidade, per se, de emprestar com juros. Sim, porque a usura tem sido, como instituição providencial, simplesmente um instrumento de igualdade e progresso. Não, porque tudo o que, ao devolver um empréstimo, é dado em excesso do empréstimo é usura, esbulho. Sim e não, finalmente, porque o socialismo não visa converter nenhuma das partes, a Igreja, que nega os juros, nem a economia política, que os apoia, especialmente porque está convencida de que ambos têm razão. Há aqueles que dizem que o Sr. Proudhon inventa essas contradições por diversão intelectual. Ainda outros dizem que são apenas tiros de pistola que o Proudhon dispara na rua para chamar a atenção do público. Para minha parte, sabendo que você aplica essas contradições a todos os assuntos, liberdade, propriedade, competição, máquina, religião, eu as considero como uma concepção sincera e séria de sua mente. Mas, Senhor, você imagina que o povo pode seguir você em seu labirinto de antinomias? Suas mentes não foram treinadas nas bancadas podres da Sorbonne. As famosas frases "o que você disser, eu argumentarei e eu defendo o contrário", não são adequadas para seus modos simples. Eles desejam encontrar o fundo das coisas e sentem instintivamente que no fundo das coisas há ou um sim ou um não, mas que ambos não podem estar lá juntos. Para não deixar o assunto que nos diz respeito imediatamente, eles dirão a você, os juros devem ser legítimos ou ilegítimos, justos ou injustos, providenciais ou satânicos, propriedade ou roubo. É claro que uma contradição é muito difícil de ser aceita, mesmo por inteligências sutis, muito mais pelo povo. Se eu me deter apenas na primeira metade, e, ouso dizer,
Na melhor metade da sua tese, devo perguntar em que aspecto você difere dos economistas. Você admite que avançar o capital é prestar um serviço que dá direito a um serviço equivalente suscetível de ser avaliado e chamado juros. Você admite que a única forma de se verificar a equivalência desses dois serviços é permitir que eles troquem livremente um pelo outro, pois você se opõe à intervenção do Estado e proclama, no início do seu artigo, a liberdade do homem e do cidadão. Você admite que os juros foi, como instituição providencial, um instrumento de igualdade e progresso. Você admite que, com a acumulação de capital, que certamente não acumularia se toda a remuneração lhe fosse negada, os juros diminui cada vez mais e tende a colocar à disposição das classes mais numerosas ferramentas, matéria-prima e provisões. Você admite que os obstáculos que dificultam essa distribuição desejável do capital são artificiais e são chamados privilégios, restrições, monopólios, que eles não podem ser o resultado necessário da liberdade, pois você recorre à liberdade. Aqui temos uma doutrina que, pela sua simplicidade, sua grandeza, sua harmonia e o perfume de justiça que exala, se impõe à mente, atrai o coração e preenche todas as recessões do intelecto com sentimento de certeza. Por que, então, você reprime a economia política? É por ter rejeitado as diferentes fórmulas, e, consequentemente, por ter se recusado a assumir o nome do socialismo. Sim, ela se opôs ao saint-simonismo e ao fourerismo. Você também se opôs. Sim, ela criticou as teorias do Luxemburgo. Você também as criticou. Sim, ela lutou contra o comunismo. Você fez mais, esmagou-o. De acordo com a economia política quanto ao capital, sua origem, sua missão, seus direitos e suas tendências. De acordo com ela quanto ao princípio a ser promovido, a liberdade. De acordo com ela quanto ao inimigo a ser combatido, a intervenção indevida do Estado nas transações honestas. De acordo com ela em suas lutas contra as manifestações anteriores do socialismo. Como é que você se volta contra ela? É porque você encontrou no socialismo uma nova fórmula, a contradição, ou, se preferir, a antinomia. É por isso que você administra a economia política a seguinte repreensão. Você tem 100 anos. Você não está atualizado com as questões do dia. Você vê apenas um lado da questão. Você se posiciona sobre a legitimidade e utilidade dos juros e está certo, pois é útil e legítimo. Mas você não percebe que, ao mesmo tempo, é prejudicial e ilegítimo. Essa contradição o surpreende. É a glória do neossocialismo ter descoberto isso. E é por isso que passa ao seu entendimento. Antes de aceitar o seu convite para reconciliar essas premissas contraditórias, é necessário verificar se a contradição existe, o que nos leva cada vez mais à investigação desta questão. O juro sobre o capital é legítimo. Mas o que eu posso dizer? Meus olhos estão fixos na espada de Damocles que você mantém suspenso sobre minha cabeça. Quanto mais conclusivos forem meus argumentos, mais você vai esfregar as mãos, gritando, minha tese não poderia ser melhor provada. Mas se, da mais profunda baixeza do comunismo, uma refutação sofística dos meus argumentos surgir, você ainda vai esfregar as mãos, gritando, veja o apoio que vem para minha antítese. Antinomia. Você realmente é uma cidadela inexpugnável. Você se assemelha ao ceticismo, característica por característica. Como convencer Piro, que diz a você, duvido se você está falando comigo ou se estou falando com você. Duvido se você é isso eu sou. Duvido se você afirma. Duvido se eu duvido. Vejamos, no entanto, em que base você fundamenta a segunda metade da sua antinomia. Você primeiro recorre aos pais da igreja, ao judaísmo e ao paganismo. Permita-me discordar desses como autoridades econômicas. Você mesmo admite que judeus e gentios disseram uma coisa e fizeram outra. Quando se estuda as leis gerais que a sociedade obedece, a forma como os homens universalmente agiram tem mais peso do que qualquer palavra. Aquele que empresta não se priva do capital que empresta. Pelo contrário, empresta-o porque o empréstimo não é uma privação para ele. Empresta-o porque não tem uso para ele mesmo, sendo suficientemente abastecido de capital sem ele. Empresta-o finalmente, porque nem tem a intenção, nem é capaz,
de torná-lo valioso para si mesmo pessoalmente. E o que importa se ele criou isso com o seu trabalho com o propósito expresso de emprestá-lo? Isso é apenas um pormenor sobre o efeito necessário da separação das indústrias. Seu argumento é tão válido contra a venda quanto contra o empréstimo. Você quer a prova? Eu reproduzirei suas palavras, substituindo venda por empréstimo e chapéu por capitalista. Aquele que vende, direi, não se priva do chapéu que vende. Ele vende, pelo contrário, porque a venda não é uma privação para ele. Ele vende porque não tem uso para ele mesmo, sendo suficientemente abastecido de chapéus sem ele. Ele vende finalmente, porque nem tem a intenção nem é capaz de torná-lo útil a si mesmo pessoalmente. Você também apresenta compensação em apoio à sua antítese. Você me empresta, com juros, o avião que você fez para lixar as suas tábuas. Se, por minha vez, eu lhe emprestar a serra que fiz para cortar minha madeira, também terei direito a juros. Se montantes iguais de capital são avançados, os juros se cancelam mutuamente. O saldo será zero. Sem dúvida, e se os montantes de capital avançados forem desiguais, um saldo legítimo aparecerá. É exatamente assim que os negócios são transacionados. Mas aqui, novamente, o que você diz de um empréstimo poderia ser dito se fosse troca, e até mesmo de trabalho. Porque trabalhos trocados se compensam mutuamente. Você conclui que o trabalho em si foi aniquilado. O socialismo moderno aspira, diz você, à realização deste empréstimo mútuo de capital, a fim de que o juro, parte integrante do preço de todas as coisas, possa ser igual para todos e, portanto, e assim, ser abolido. Que possa ser igual para todos não é teoricamente impossível, e eu não desejo nada melhor. Mas para isso são precisas outras coisas além de um banco de um novo padrão. Deixe o socialismo dotar todos os homens de atividade, habilidade, honestidade, economia, previsão, necessidades, desejos, virtudes, vícios e chances iguais, e então ele terá tido sucesso. Mas então, realmente, pouco importará se a taxa de juros é de 0,5% ou 50%. Você nos acusa de equivocarmos-nos sobre o significado do socialismo, porque não baseamos grandes esperanças em seus sonhos de crédito gratuito. Você nos diz, você atribui ao capital o crédito pelo progresso feito no domínio da indústria e da riqueza, enquanto este progresso é causado, não pelo capital, mas pela circulação do capital. Eu acho que é você quem confunde a causa com o efeito. Para que o capital possa circular, ele deve primeiro existir, e para que possa existir, ele deve ter um incentivo para nascer na perspectiva de recompensa oferecida às virtudes que o criam. Não é porque ele circula que o capital é útil. É porque é útil que ele circula. Seu valor intrínseco faz com que alguns exijam e os outros o forneçam. Daí sua circulação, que precisa apenas de uma condição, a liberdade. Mas o que eu lamento especialmente é a separação dos capitalistas e dos trabalhadores em duas classes hostis, como se houvesse um único trabalhador no mundo que não fosse, em algum grau, um capitalista, como se capital e trabalho não fossem a mesma coisa. Como se recompensar um não fosse recompensar o outro. Certamente não é para você que esta proposição deve ser provada. Permita-me, no entanto, esclarecê-la com um exemplo, pois, como você bem sabe, não estamos escrevendo um para o outro, mas para o público. Tome dois trabalhadores, iguais em atividade, força e habilidade. Um só tem os braços, o outro tem um machado, uma serra e uma enxó. Eu pago ao primeiro 3 francos por dia, e ao segundo 3 francos e 75 centavos. Seus salários parecem ser desiguais, mas quando investigarmos o assunto, estaremos convencidos de que essa aparente desigualdade é na verdade igualdade. Em primeiro lugar, devo pagar ao carpinteiro usura nas ferramentas que ele usa em meu serviço e para meu lucro. Ele deve encontrar, em um aumento de salário, meios para manter suas ferramentas em bom estado e manter sua posição. Sob este título, eu pago 25 centavos a mais por dia do que o trabalhador simples com as mãos, sem ofender a igualdade em nada. Mais uma vez, e chamo a atenção do leitor especialmente para isso, pois agora estamos no coração do assunto, porque o carpinteiro possui essas ferramentas. Aparentemente porque ele as fez com o seu trabalho, ou as pagou com o seu trabalho,
o que é a mesma coisa. Suponha que ele as tenha feito dedicando o primeiro mês do ano inteiro à sua fabricação. O trabalhador comum, que não se deu ao trabalho disso, pode me oferecer seus serviços por 300 dias, enquanto o carpinteiro capitalista só tem 270 dias de trabalho remunerado à sua disposição. Então, o trabalho de 270 dias com ferramentas deve produzir tanto quanto o de 300 dias sem elas. Em outras palavras, o primeiro deve ser pago 25 centavos a mais do que o último. E isso não é tudo. Quando o carpinteiro decide fazer essas ferramentas, ele tem um objetivo em mente, e certamente um muito legítimo, o de melhorar sua condição. Não temos justificativa para colocar em sua boca o seguinte argumento: eu vou acumular provisões e sofrer privações para que eu possa trabalhar um mês inteiro sem ganhar nada. Esse mês eu vou dedicar à fabricação de ferramentas com as quais eu vou poder fazer muito mais trabalho em benefício do meu empregador. Então vou exigir que ele regulamente meus salários pelos 11 meses seguintes de maneira que eu receba tanto, no total, quanto se eu tivesse ficado como um trabalhador comum. Não. Isso não pode ser assim. É evidente que o estímulo deste artesão para a sagacidade, habilidade, previsão e abstinência foi a esperança, a muito justa esperança, de obter uma maior recompensa pelo seu trabalho. Assim chegamos à seguinte análise da recompensa do carpinteiro. Onde está a injustiça, a iniquidade, a especulação? O que significa todo esse alarido tão absurdamente levantado contra o nosso carpinteiro que se tornou um capitalista? E observe que os salários extras que ele recebe são obtidos sem o sacrifício de ninguém. Eu, que os pago, deveria ser a última pessoa a reclamar. Graças às ferramentas, um produto adicional foi, por assim dizer, criado a partir do nada. Este valor adicional é compartilhado entre o capitalista e eu representando, como consumidor, a comunidade, a humanidade em geral. Outro exemplo, pois parece-me que esta análise direta de fatos é mais instrutiva do que a controvérsia. Um trabalhador possui um campo quase estéril devido à umidade excessiva. Sendo um homem primitivo, ele pega um balde todas as manhãs e vai esvaziar os sucos da água que os está inundando. Isso é um desperdício de trabalho. Quem deve pagar por isso? Evidentemente, o comprador da colheita. Se o homem nunca tivesse descoberto outro método de drenagem, o trigo seria tão caro que, embora não houvesse capital para ser pago, ou melhor, porque não haveria, ele não seria produzido. E assim foi o destino da humanidade por séculos. Mas o nosso trabalhador é repentinamente atingido pela ideia de cavar uma vala. Aqui aparece o capital. Quem deveria arcar com os gastos deste trabalho? Não o comprador da primeira colheita. Isso seria injusto, já que a vala beneficiará um número indeterminado de colheitas sucessivas. Como, então, sua distribuição deve ser regulamentada pelo direito de juros e liquidação. O trabalhador, assim como o carpinteiro, deve recuperar os 4 elementos de recompensa que acabei de enumerar, ou ele não cavará a vala. E apesar do preço do trigo ser aumentado pelos juros, ainda assim cairíamos em uma heresia econômica se disséssemos que esses juros é uma perda para o consumidor. Pelo contrário, é porque o consumidor paga juros sobre esse capital na forma de uma trincheira que ele não paga pela drenagem muito mais cara pelo trabalho humano. E, se você examinar de perto essa questão, dirá que é sempre o trabalho que é pago, apenas, no segundo caso, entra a cooperação da natureza, que, embora muito útil e produtiva, custa nada. Sua principal queixa contra os juros é que ele permite que o capitalista viva sem trabalhar. Agora, você diz, viver sem trabalhar é, na economia política e moral, uma proposição contraditória, uma coisa impossível. Sem dúvida, o homem sendo que agradou a Deus fazê-lo, viver sem trabalhar é, em um sentido absoluto, uma coisa impossível. Mas não é impossível para um homem viver 2 dias no trabalho de um. Não é impossível para a humanidade. Ainda mais, é uma consequência providencial da natureza perfeitiva da humanidade, aumentar continuamente a proporção de resultados obtidos em relação ao esforço despendido. Se um trabalhador conseguiu melhorar sua condição fazendo ferramentas rústicas, por que ele não deveria ainda mais melhorá-la inventando máquinas mais complicadas, mostrando mais indústria, mais gênio, mais previdência, sujeitando-se a mais privações? E se o talento,
a perseverança, a ordem, a economia, o exercício de todas as virtudes, se perpetuarem na família, por que não chegar, afinal, a um estado de lazer comparativo, ou, melhor, se envolver em trabalhos de um nível mais elevado. Este estado de lazer, para justamente provocar irritação e inveja entre aqueles que ainda não o alcançaram, teria que ser alcançado às custas de outra pessoa, e eu provei que não é assim alcançado, e não é aspiração eterna e universal de todos os homens. Terminarei esta carta, já muito longa, com algumas observações sobre o lazer. Apesar da sinceridade da minha admiração pelas maravilhosas leis da economia social, apesar do tempo que dediquei ao estudo desta ciência, apesar da confiança com que suas soluções me inspiram, eu não sou um daqueles que acreditam que ela abrange o destino humano por completo. A produção, distribuição, circulação e consumo da riqueza não é tudo que há para o homem. Não há nada na natureza que não tenha sua causa final, e o homem também deve ter outro fim além de prover sua existência material. Tudo sugere para nós as seguintes perguntas sobre ele: de onde vem a delicadeza de seus sentimentos e o calor de suas aspirações, sua capacidade de admirar e desfrutar? Como é que ele encontra um objeto de contemplação na menor flor, que seus órgãos captam com tanta vivacidade, e transmitem à alma, como abelhas à colmeia, todos os tesouros de beleza e harmonia que a natureza e a arte espalharam ao seu redor? Por que lágrimas enchem seus olhos ao ouvir uma descrição do menor ato de devoção? De onde vem o fluxo e refluxo de afeto que seu coração elabora, assim como elabora seu sangue e sua vida? De onde vem o seu amor pela humanidade e suas aspirações em direção ao infinito? Estes são os índices de um destino nobre, não limitado à esfera estreita da produção industrial. Então, o homem tem um fim. Qual é ele? Este não é o lugar para responder a essa pergunta. Mas, quer seja qual for, podemos dizer que ele não pode alcançá-lo se, curvado sob o jugo de um trabalho inexorável e constante, não tiver tempo para o desenvolvimento de seus órgãos, suas afetividades, sua inteligência, seu senso do belo, todas as partes mais puras e mais elevadas de sua natureza, que existem em germe em todos os homens, mas que, em muitos deles, permanecem latentes e adormecidas pela falta de lazer. Qual é a força que aliviará, em algum grau, a carga do trabalho para todos? O que diminuirá as horas de trabalho? O que afrouxará os laços desse pesado jugo que hoje se inclina para a matéria? Não apenas os homens, mas as mulheres e crianças, que parecem não ter destino. É o capital, que, na forma de roda, engrenagem, trilho, queda d'água, peso, vela, remo, arado, desempenha tão grande parte do trabalho originalmente realizado à custa de nossos nervos e músculos, capital, que cada vez mais trazem ação, para o benefício de todos, as forças gratuitas da natureza. Então, o capital é o amigo e benefactor de todos, e especialmente das classes sofredoras. Eles deveriam desejar sua acumulação, sua multiplicação, sua difusão ilimitada. E se é um triste espetáculo no mundo, um espetáculo que só pode ser descrito por essas palavras: suicídio material, moral e coletivo, é ver essas classes, em sua ilusão, lutando com o capital em uma guerra furiosa. Não seria mais absurdo, nem mais triste, ver todos os capitalistas do mundo se juntando para paralisar os braços e destruir o trabalho? Em conclusão, Monsieur Proudhon, direi isto: no momento em que concordarmos com esta primeira premissa, os juros sobre o capital, determinado pela discussão livre, é legítimo, considerarei um prazer e um dever discutir francamente com você as outras questões que você propõe.